Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de leitura e produção textual. Dando prosseguimento ao estudo do romance, vamos conhecer agora, de acordo com os estudos empreendidos pelos professores de literatura Warley Souza e professora Luísa Brandino, o primeiro do site Brasil Escola, vamos conhecer alguns tipos, algumas denominações que classificam os romances de diferentes maneiras, né? Por exemplo, um romance ele pode ser classificado como romance monofônico. O que seria um romance monofônico? É quando a narrativa está centrada em uma única personagem. Como, por exemplo, nós temos um romance do escritor José de Alencar, que é o romance Senhora. Ele pode ser classificado como um romance monofônico. Por quê? Porque toda a narrativa ela é centrada na personagem central da história, né? Que é a personagem Aurélia Camargo, certo? Esse romance ele pode ser classificado como romance, vou marcar aqui o monofônico, como romance polifônico, que é justamente o contrário do monofônico. O que seria um romance polifônico? É que a narrativa ela não está centrada em apenas uma personagem, mas sim em várias personagens. Nós temos como exemplo de romance polifônico, o romance Capitã de Areia. No romance Capitã de Areia, de Jorge Amado, nós temos uma série de personagens, especialmente crianças, né? E dessas crianças são mostrados, né? Crianças e adolescentes, são mostrado o drama de cada uma delas, como por exemplo, para citar alguns deles, o Pedro Bala, o Sem Pernas, o Boa Vida, Dora, o Volta Seco, o Gato, Pirulito e o Menino Professor, né? Que era o apelido dele. Bem, então basicamente a diferença entre o monofônico e o polifônico é justamente porque o monofônico é centrado em uma só personagem, já o polifônico em mais de uma, né? Os romances eles podem adquirir pode ser classificado em outros tipos também, como por exemplo, ele pode ser um romance fechado. O que seria um romance fechado? É aquele romance que não deixa lacunas. Ou seja, muitas das composições modernas hoje, como por exemplo filmes e séries, eles deixam algo no ar, né, para ser resolvido depois. Nós podemos citar como exemplo aqui os romances da escritora inglesa Agatha Christie, né? Eu não tenho nenhum exemplar aqui para mostrar, para dar exemplificação. O romance, o contrário de fechado, ele pode ser um romance aberto, que é justamente o quê? Quando o narrador ele deixa lacunas para serem preenchidas pelo leitor. Um exemplo disso pode ser os romances escritos pela inglesa também Virginia Woolf, né? Mas também nós podemos, mais à frente, olha, é tudo um par de, sempre pares que se opõem, ó. Monofônico se opôs a polifônico, fechado se opôs a aberto, e aqui nós temos, ó, o romance linear ou progressivo, né, se opondo ao romance vertical ou analítico. Que seria basicamente isso? O primeiro deles, o romance linear. O romance linear é aquele que está centrado na ação e não na reflexão. Esse daqui também ele pode ser chamado de romance de ação, certo? Romance de ação. Ok. Então, esse romance de ação, ele pode ser ilustrado, por exemplo, com um romance. Um romance ele pode ter mais de uma classificação. Eu posso chamar o romance Ateneu, por exemplo, como um romance de ação, onde os personagens produzem ações, né? Eles estão internados em uma escola de internos, né? E lá eles se envolvem em determinadas situações, né? Que podem ser caracterizadas como ação.
A maioria dos romances eles são de ação. Bem, mas contrariamente ao romance de ação, esse romance ele pode ser um romance vertical ou analítico, ou ainda, por assim dizer, ele pode ser um romance autorreflexivo. Nós temos aqui um exemplo do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do escritor brasileiro Machado de Assis. Então, por que ele é um romance analítico e reflexivo? Porque ele leva a uma reflexão. Então, o tempo todo, o personagem, né, que é narrado numa vida pós-morte, né, ele passa a narrar a história após a sua morte, ele traz reflexões sobre a vida dele, né, ou seja, no momento antes da morte. Então não pode dizer propriamente dito que é um romance de ação, mas sim que traz algumas reflexões. Bem, e esse romance, ele também, o mesmo romance aqui em questão, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele pode também ser classificado como um romance psicológico também, porque trabalha o tempo psicológico, certo? Mas também temos um exemplo de romance psicológico, o romance de Clarice Lispector, A Paixão segundo GH. O que é que traz o romance psicológico? Então, ele sobressai pelo monólogo interior, né, os chamados fluxos de consciência, que, na verdade, eles revelam o íntimo das personagens, né? O enredo em si, a história em si, as ações, elas ficam em segundo plano. Então, porque o que importa não é a ação, não é o que as personagens fazem, mas sim a análise dessas personagens. Nós passamos a conhecer as personagens. E mais à frente, né, nós já analisamos o romance autorreflexivo, que é o mesmo romance vertical ou analítico. Nós temos aí o romance que os autores classificam como romance picaresco. O que seria um romance picaresco? Ele é geralmente protagonizado por um pícaro, ou seja, isto é, um personagem de origem humilde. Geralmente esse personagem ele não tem trabalho, ele trabalho fixo, né? E ele vive assim de fazer bico, por exemplo, de outras ocupações, né, para garantir sua sobrevivência. Muitas vezes esses personagens picarescos eles se envolvem em confusões, né, em conflitos. E às vezes até em atividades escusas, né, ou ilícitas. É uma espécie de anti-herói, o personagem central aqui. Nós temos vários exemplos na literatura brasileira. Geralmente também o personagem romântico picaresco, eles apresentam um caráter às vezes ingênuo, às vezes malandro, né? Próprio da picaretagem mesmo. A partir do embate, né? A partir do momento em que esse personagem ele se depara com a realidade que está à sua volta. Bem, e o romance geralmente ele é cheio de episódios, de pequenos episódios, que alguns críticos no início até caracterizavam como fossem pequenos contos, né? Então esse personagem picaresco ele se envolve em diversas situações. É o caso do romance do Manuel Antônio de Almeida, Memória do Sargento de Milícias, romance do romantismo brasileiro, que traz o personagem Leonardo, ou Leonardinho, que é o personagem central, que reflete exatamente essa situação aqui. E por fim, nós já vimos aí o romance de ação, né, que é o mesmo linear ou progressivo, e temos por fim o romance de formação, que narra a história de crescimento e amadurecimento de um protagonista. No caso aqui, o Ateneu, ele também se encaixa nessa mesma classificação. Alguns romances eles podem se encaixar em mais de uma classificação. Romance de formação por quê?
que mostra o amadurecimento, né, o crescimento do protagonista. Aí vai ilustrar dificuldades, os percalços durante o longo caminho que ele percorre, né, de formação moral, física e às vezes até psicológica, né, do ser humano. Ok? Então, essa é mais uma divisão do romance, né? Esse gênero textual amplo que precisamos conhecer melhor para entender o que lemos. Até a próxima aula.